Olá, bem-vindos a mais um The Huddle, o programa semanal do futebol americano, ponto eu. E vamos, que incrível, já para o programa número 15. Vamos embora. Olá pessoal, bem-vindos novamente. E quem diria, começámos esta aventura do programa este ano e já estamos no programa número 15. Portanto, 15 semanas que temos connosco para comentar o que aconteceu esta semana, o Hugo Teles e o Filipe Nunes. E não vou perder mais tempo e vamos já começar. Hugo, qual foi para ti o jogo da semana? Olá, boa noite pessoal. Para mim o jogo da semana foi o duelo entre os Cowboys e os Eagles em Filadélfia. Era a luta pelo primeiro lugar na NFC East e esta vitória dos Cowboys foi importantíssima e foi quase uma escadada nos Eagles a jogar em casa. Os Cowboys entraram com tudo, fizeram parcial de 21-0. Os Eagles ainda conseguiram fazer um parcial também de 24-0, com o resultado em 24-21. Dois touchdowns quase seguidos dos Cowboys, quase que mataram o jogo e foi uma grande vitória. A linha ofensiva dos Cowboys continua impenetrável e o Romo continua dentro do pocket a distribuir o jogo. Tanto o Podez como o Lamar Moore estão a fazer boas temporadas. Fala mais alto, por favor, que se ouve mal. E temos tido uns Cowboys este ano e, pelos vistos, passado algum tempo vamos ter os Cowboys nos playoffs, já há algum tempo que não acontecia. Este é o jogo da semana. Filipe, e para ti, qual é que foi o jogo da semana? Então pessoal, tudo bem? Obviamente que foram os Cowboys e os Eagles, mas não vou falar sobre isso. Esta foi uma semana para mim um pouco chata porque eu pensei que iríamos ter grandes jogos, antes pelo contrário. Tivemos jogos até bem aborrecidos, como o de segunda-feira, entre os Bears e os Saints. E aquele entre os Seahawks e os 49ers, para mim, sem ser o jogo dos Cowboys, foi o jogo da semana. Um jogo onde os 49ers arrumaram da conferência e da luta pela divisão e dos playoffs. Foi um jogo que completamente onde os 49ers não fizeram nada, o Kaepernick teve muito mal, e eu acho que esta situação que os 49ers estão a passar é porque estão a passar esta situação, uma situação má, porque abandonaram o jogo corrido que durante décadas fez sucesso nos 49ers. Este ano não sei o que é que se passa, estão a abandonar. Frank agora ainda é capaz de dar umas corridas e não percebo o que é que se passa. Foi só isso que queria destacar. E vamos já passar para os destaques positivos e negativos da semana. Hugo, diz lá, para ti. Assim, o positivo eu vou pôr já os três equipas que venceram as suas divisões. Os Indiana, os Patriots e os Denver Broncos já estão automaticamente apurados para os playoffs. Isto depois de vencerem as suas divisões. São os meus destaques positivos, a faltar ainda 2 jogos para o fim da temporada regular. Estas equipas já têm marcada a presença assegurada. Os Cardinals também já têm a presença assegurada nos playoffs, mas ainda não sabem se vão ficar em primeiro ou se via wildcard. Em negativo vou para o Rodgers. O Rodgers fez um jogo péssimo em Buffalo. Não foi só ele, também houve muitas drops dos receivers, mas não conseguiu. Foi um dos piores jogos que me lembro de ver o Rodgers a fazer e teve mal. Então é o meu destaque, é a tua jersey de hoje. É o meu destaque negativo. Sim, não há dúvida que foi pior que péssimo. Ele no início da época não começou nada bem, mas parecia desfocado. Aquilo havia qualquer coisa que não estava a ver bem. Depois, quando ele disse relax, aquilo
começou a correr uma maravilha, não é? Até agora. Mas neste jogo, muito embora eles parecesse solto, vai ver que estava solto demais. Eu nunca ouvia falhar tantos passes, mas de forma tão absurda, parecia pior do que um rookie. Aliás, se eu estivesse lá, e muitas vezes, tudo bem que a defesa dos Bills nem jogou mal, mas a maior parte do tempo e dos passes que ele fez nem foram passes com erros forçados. Foram erros dele. Ele estava com tempo, ele é extremamente rápido a passar a bola e estava a falhar à frente, atrás. Eu vi alguns que falhava várias jardas à frente do jogador e a bola caía lá, quer dizer, impossíveis de apanhar. Realmente não sei o que é que se terá passado com ele, e acho que os Packers perderam mais o jogo do que os Bills ganharam, sem dúvida nenhuma. Sim, as duas defesas estiveram bastante bem. É que mesmo os Bills não marcaram em ataque, não marcaram nenhum touchdown. Os Bills marcaram touchdown nas special teams, o resto foi tudo field goals. Por isso as defesas, tanto dos Packers como dos Bills, tiveram impecável. Os ataques é que não funcionaram. Inacreditável como é que o Rodgers só levava 3 interseções e acaba o jogo com 5. Enfim, bem, vamos esperar por tempos melhores. Filipe, destaque positivo e negativo para ti. O destaque positivo desta semana vai e os meus parabéns ao Mariota, o quarterback por acaso é o quarterback da minha equipa preferida do college, da Oregon, que teve uma excelente época. Teve já o ano passado, foi excelente, e espero que nos leve à final do college para ganharmos agora os playoffs e irmos direitos à final. Quanto ao destaque negativo, já agora partilhámos o vídeo da aceitação dele do Heisman hoje na página. Sim, eu vi, por acaso vi. Negativo, o Manziel, que não houve esta semana, não houve lá o festejo dele. De facto, como eu volto a dizer, acho que o Manziel não é um jogador que eu gosto, não é um jogador que eu gosto para a NFL. Fico feliz, mais uma vez, pelos Cowboys terem passado à frente dele e terem ido buscar o Zach Martin em vez de Manziel. Toda a gente achou uma péssima opção isso ter acontecido, mas de facto o Jerry Jones mostrou uma maturidade muito grande, porque assumiu que a sua equipa precisava mais de reforçar precisava que a sua equipa reforçasse mais a sua offensive line e não precisava de Manziel, porque de facto viu que o hype da Manziel era demasiado grande, e eu acho também que sim. Acho que Manziel vai passar ao lado da liga. Espero, pode ser que ele me mostre que estou enganado, mas estou a dizer isto desde a primeira semana depois do draft. Para já não estou nada surpreendido e acho que vai ser assim. Vamos ver como é que correm os próximos jogos, mas realmente não foi uma abertura de época dele e de jogo. Não foi bom. Pronto, já tinha jogado algumas vezes, até tinha marcado um touchdown ou no jogo anterior ou no outro antes disso, em rush, mas este agora realmente não correu nada bem. Vamos ver se ele se consegue acalmar e fazer melhor nos próximos jogos. Hugo, para ti, jogador de destaque da semana, ou jogadores? Eu vou pôr dois wide receivers. O Des Bryant marcou 3 touchdowns em 6 recepções, e também o Odell Beckham Jr. também marcou 3 touchdowns esta semana. São os meus jogadores MVP da semana, fizeram 2 grandes jogos, e principalmente o Des Bryant, que eu, pelo menos que me lembro, nunca marcou 3 touchdowns, e deu muito, tanto no início, aquele fulgor inicial dos Cowboys, como depois na virada para, no quarto período, virarem completamente o jogo a favor de Dallas. O Dez esteve muito bem, e também o Odell Beckham Jr. São os meus MVP desta semana. Continua em alta ele, continua em alta. Filipe, e para ti, quais são os jogadores em destaque? Em destaque, obviamente, Tony Romo. Tony Romo teve um grande jogo frente
aos Eagles. Para mim foi o MVP do jogo. O que não tinha acontecido nas semanas anteriores, porque os Cowboys têm depositado muita fé no seu running back, de Marco Murray, mas este fim de semana os Eagles bloquearam muito bem as linhas e taparam muito bem as linhas de corrida do Marco Murray, principalmente pelo centro, não dando grandes jardas e grande possibilidade de correr a Marco Murray. Portanto, obviamente que a responsabilidade do jogo teria de cair em Romo, já que os Cowboys não podem contar com a defesa. Uma defesa muito limitada, eficaz, mas muito limitada. DeMarco Murray voltou a confiar no seu tight end, o Jason Witten, principalmente nos terceiros downs. Os Cowboys são, os Cowboys são a equipa mais eficaz no terceiro down, e comprovaram isto no último jogo. E com o Jason Witten a ganhar muitos terceiros downs, converter em primeiros downs, e por fim os passos para touchdown do Dez Bryant foram espetaculares, foram mesmo brutais, principalmente o último, Tony Romo a encontrar o Dez Bryant bem desmarcado e a pôr a bola bem à frente do seu wide receiver, e a fazer um brilhante jogo, e os Cowboys ganharam a custa do Tony Romo este fim de semana. Obrigado, Filipe. E vamos agora para o nosso tema da semana. E o que é que nós escolhemos esta semana? Algo que já falámos no passado, mas vamos falar sobre uma perspectiva um pouco diferente, que é o apuramento para os playoffs. E mais do que falar no apuramento para os playoffs, que todos sabem o que vai acontecer este ano, que muito provavelmente equipas com um resultado extremamente positivo entre vitórias e derrotas, algumas não irão passar, quando nós temos a NFC South todos com registro negativo, e alguma dessas há de chegar aos playoffs, o que é extremamente injusto. Mas mais do que falar só sobre isso, vamos olhar pela perspectiva das divisões. Faz sentido haverem divisões ainda, ou pelo menos mesmo se mantendo as divisões, se não faria mais sentido ser por jogos vencidos, jogos perdidos, e ser esse registro que conta, e não o campeão da divisão ter logo à partida um lugar garantido nos playoffs, ou até, quem sabe, imaginem que numa situação destas em que todos têm um registro negativo, não passar nenhum e passar o outro melhor a seguir da divisão que seja. O que é que vocês acham? Começo já por ti. Sim, já abordamos este tema aqui há algumas semanas. Eu mudava um pouco as regras de jogo, e tanto numa conferência como na outra, em vez de ser 6 equipas apuradas, punha um registro de 8 equipas apuradas. Não interessava ser divisões. Podia mesmo haver o campeão de divisão, mas não podia dizer que apurasse automaticamente para o playoff, e fazia um sistema mais perto daquilo que são a NBA, o primeiro ao oitavo, o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, o terceiro, sexto e quarto contra o quinto, e para as equipas com melhores registros de vitórias face às derrotas jogavam em casa, e a seguindo por aí até encontrarem o vencedor da conferência e depois o Super Bowl. Eu mudava este registro, preferia fazer assim: 8 equipas, não havia wildcards, podia haver uma semana de descanso entre o final da época regular e o início dos playoffs, mas acho que era o sistema mais justo de se encontrar. São 16 equipas, passavam metade aos playoffs, aquele que tivesse o melhor registro de vitórias face às derrotas. E para ti, Filipe, qual é que seria a situação mais justa, ou pelo menos os cenários que tu acreditas que, ou se achas que está bem assim, que é assim que devia se manter? Nem tanto, nem tão pouco. Com isto quer dizer que eu gosto das divisões. Gosto do sistema das divisões. Porquê? Porque acho que dá uma piada mais interessante, há mais rivalidade entre a divisão, há campeonatos privados, se assim podemos dizer. As divisões permitem isso, a competitividade, uma competitividade grande dentro da divisão. Eu não abdicava das divisões. Aquilo que eu faria era aquilo que eu já defendi a semana passada, era
e o Hugo também já referiu com a sua linha de pensamento, não deixava, lá está, haver o campeão da divisão, mas se o seu registro fosse negativo, ou não fosse suficiente, o suficiente para mim é o 8-8. Acho que essa vaga devia de ser dada a uma outra equipa com um registro positivo. Neste caso, e este ano, particularizando para este ano, temos o caso dos Eagles, não é? Que estão de fora dos playoffs, se a época acabasse já. Eu daria a vaga dos Saints, que neste momento estão à frente da sua divisão, aos Eagles, porque os Eagles tinham um registro francamente muito maior, e vai ser, não tenho dúvidas, vai ser muito maior do que o dos Saints. Eu daria essa vaga aos Eagles e não ao campeão da divisão, neste caso. Eu sinceramente estou convencido que se esta situação continuar a acontecer mais alguns anos, que a NFL não vai ter outro remédio se não resolver este problema. Quer dizer, o ano passado já foi injusto para uma equipa ou outra, mas pronto, mas estavam todos mais ou menos positivos os que passaram. Obviamente havia uma equipa ou outra que não passou, que tinha registros melhores, mas enfim, pelo menos estavam todos positivos. Mas este ano, quer dizer, a situação já é quase extrema, e vamos ter equipas que realmente tiveram um desempenho bastante miserável durante o ano todo, a chegar aos playoffs, quando não o mereciam de maneira nenhuma. E vamos agora passar às perguntas dos fãs. Deixem-me olhar aqui, que nós na página temos algumas perguntas de fãs, e vou começar já pelo Eduardo César Silva. Vocês acham que o Jay Cutler pode ter uma temporada melhor no ano que vem? É assim, eu acho que sim. Ele, esta temporada, com a mão de obra que tem ao seu dispor, é o jogador quarterback que mais interseções teve. Se eles conseguirem na free agency e no draft conseguirem bons jogadores para a sua linha ofensiva, acredito que possa fazer alguma coisa. Eu acho que ele não é um quarterback mediano, não é nenhum fora de série. Agora, eu acho que ele tem dois dos melhores receivers da liga e um excelente tight end que pode fazer uso deles no jogo em passe, e tem um dos melhores running backs da liga, o Forte, e o Chicago neste são uma sombra de uma equipa este ano. Eu acho que se eles conseguirem, principalmente, conseguir fazer aquilo que os Dallas fizeram, reforçar a linha ofensiva, pode ser que o Cutler nas próximas épocas leve o Chicago a um outro patamar, porque ele renovou recentemente o contrato por mais 7 anos. Eles vão ter de gramar com ele durante 7 anos, paga o peso de ouro, e tem agora de lhe dar não sei se é o que ele merece, mas por ali uma linha ofensiva para o proteger, para ele jogar bem melhor. E tu, Filipe, o que é que achas? Desculpa. Eu acho que o Jay Cutler é um jogador fraco, sinceramente. É um quarterback mediano. Mas como já referiu, acho que o maior problema neste momento, e visto ontem o jogo do Monday Night Football, de facto o problema que o Chicago tiveram foram os 7 sacks cedidos a Cutler. É preciso reforçar a linha ofensiva. É preciso um tight end que saiba bloquear. O Martellus Bennett não é o forte dele. O forte dele não é bloquear. E também é preciso que Jay Cutler tenha à sua disposição o seu receiver número 1, que é o Brandon Marshall. É um receiver extremamente físico que vai ao contacto, não tem medo do contacto. Mas tudo isto que eu estou a dizer não justifica a má prestação de Jay Cutler. Tive a oportunidade de ver a primeira parte em direto na segunda-feira, e vi a primeira interseção dele foi uma jogada muito má por parte dele, porque ele atira a bola muito atrás do receiver,
e o que obviamente facilita a interseção do cornerback adversário. E vamos agora para uma nova pergunta do Paulo Vitor Ferreira, porque onde estava escrito, ele escreve Rudel, mas é Riddell, no capacete tem agora nome, apelido dos times. É fácil responder. De antes a marca era a marca de capacetes que patrocinava também a NFL, com os capacetes, a Riddell, e o que acontece é que a NFL não renovou em 2013, e então agora deixou de ter a marca patente. Pronto, é como os headphones que nós vemos os head coaches utilizar, e os outros treinadores, também te aparece lá a marca, porque afinal de contas eles estão a pagar, tal como a Microsoft com os Surface que eles estão a utilizar, também estão a pagar para estar lá, para a marca aparecer, pronto, e acabando esse patrocínio, o que acontece é que eles agora podem pôr outras coisas no capacete, já não precisam pôr mais a marca do capacete. Vamos avançar para uma nova pergunta do Francisco Peixoto. Acham que os Broncos ainda chegam ao topo da conferência? Hugo? Sinceramente acho que os Patriots vão conseguir ficar no topo. Os Broncos vão ficar na segunda seed, até porque tem um calendário mais complicado. Então já os Bengals ainda vai ser fácil, porque os Bengals ainda estão na luta pela divisão, enquanto os Patriots têm um calendário, agora vão aos Jets e depois recebem em casa, acho eu, os Buffalo, têm um calendário mais facilitado. À partida ganham as duas partidas, os Patriots, e depois, como em caso de empate entre as duas equipas, o fator o jogo entre eles, os Patriots ganharam, por isso acho que os Broncos já não lá chegam. E tu, Filipe, o que é que achas? Eu acho que neste momento os Broncos têm mais com que se preocupar do que com a segunda, do que o facto de ficarem com a primeira cidadã. Isto porquê? Porque se virem o jogo, Peyton Manning este fim de semana lesionou-se, o que fez chamar o que me fez lembrar fantasmas do passado, porque Manning com lesionado não produz. Os Broncos têm que se preocupar muito com a saúde de Manning, porque dependem muito dela. O jogo corrido não tem sido muito bom, não tem rendido tanto como o ano passado, quando o chamou Moreno. E os Broncos têm que assumir que Manning não é um quarterback como, por exemplo, o Tony Romo, que joga com as costas todas partidas, com costelas partidas, com, sei lá, tudo, que suporta muito, que aguenta bem, joga bem lesionado. Manning não é assim, não é um quarterback que joga bem lesionado, não lida bem com essa situação. Julgo que esse é o grande problema agora, que os Broncos vão ter que ultrapassar, e têm que se preocupar com a saúde do seu quarterback e não com que lugar irão ficar nos playoffs. Mais uma pergunta agora do Pedro Fonseca. Qual o motivo técnico da queda do Kaepernick? Pronto, não sei se entendemos bem esta pergunta, mas vamos tentar responder. Hugo, força! É assim, o motivo da queda mais dos Niners este ano face aos anteriores, há vários motivos. Esta, pela primeira vez, vai ser o primeiro ano em que os Niners, com um Harbaugh à frente da equipa, que não chegam aos playoffs. Há vários motivos. O jogo corrido, o que o Filipe já falou, não funcionou. O Frank Gore e mesmo o Carlos Hyde, que era uma das grandes esperanças no jogo corrido, não teve muita relevância. Os receivers, o Crabtree passou um bocado ao lado da época, mas sobretudo a linha ofensiva também, tal como Chicago, a linha ofensiva e muitas lesões, não foi uma linha ofensiva consistente, nunca protegeu lá muito bem o Kaepernick. E daí a queda este ano dos Niners. Ainda o que os foi segurando foi a sua defesa ainda é bastante consistente, mas o ataque não produziu. O Vernon Davis também passou ao lado da época, umas lesões, foi um misto de tudo, mas principalmente o ataque dos Niners é que tiveram muitas dificuldades este ano, e daí primeira vez que o Harbaugh não vai aos playoffs com os Niners. Filipe, queres acrescentar alguma coisa ou o Hugo já disse tudo? Não, para mim, eu raramente atribuo as culpas a um treinador, mas neste caso tenho que atribuir as culpas à da má prestação. Não só, obviamente, não só
ao, ao Jim Harbaugh, mas também a equipa, obviamente. Mas eu acho que Jim Harbaugh está a ter francamente um mau ano porque abdicou, obviamente, do jogo corrido. Se nós virmos as estatísticas, o Frank Gore não tem tido tanto trabalho como teve nos anos anteriores, mas mesmo assim consegue uma média por tentativa, por corrida, consegue quase 4 jardas por corrida. Não entendo o porquê dos 49ers de repente abandonarem o jogo corrido. Algo que também me leva a acreditar que o Colin Kaepernick tenha tido um pior ano é que as equipas já sabem do que é que ele é capaz de fazer. Colin Kaepernick tem um bom ar, um bom braço, mas aquilo que ele viveu muito e o que fez o levar a sua equipa, os 49ers, ao Super Bowl há 2 anos, foi de facto as suas jogadas de corridas dele. Obviamente que agora o Kaepernick não engana ninguém. E ele tem agora muito mais dificuldade em se movimentar fora do pocket do que tinha há 2 anos atrás. Sem dúvida nenhuma, já tem o antídoto para o Kaepernick, as outras equipas. E pronto, o que é que nos interessa aqui agora saber? É os contenders para o Super Bowl. Já toda a gente está a pensar quem é que afinal de contas vai chegar lá. De antes, quando isto era um exercício de adivinhação, vamos considerar com 32 equipas, agora as coisas começam a ser mais claras. Hugo, quem é que são agora para ti os contenders? A semana passada eram Packers, a semana anterior eram Packers, a semana anterior a essa ainda era Packers e agora continua a ser Packers? É assim, se os Seahawks não vencerem nos Cardinals deste fim de semana, eu continuo a achar que vão ser os Packers. Agora, se os Seahawks passam para o primeiro lugar da NFC e jogando no seu estádio, eu acho que vão os Seahawks à final. Isto agora depende muito de quem fica na primeira posição da NFC. Do outro lado, Broncos, Patriots, um deles vai estar no Super Bowl e entre os Seahawks e os Packers depende mesmo de quem ficar na primeira posição. E para ti, Felipe, diz lá, achas que os teus Cowboys chegam lá? Eu gostava que sim, mas devo dizer que vai ser muito difícil, porque o grande problema dos Cowboys é a sua defesa, não o seu ataque. Os Cowboys têm que viver com o facto de que as outras equipas vão pontuar e os Cowboys são bons a colocar as outras equipas fora da sua end zone, mas há outras formas de pontuar, como os field goals, e é complicado. Se não havendo pass rushing, é complicado os Cowboys irem à Super Bowl. É muita pena minha. E também os defensive backs não ajudam muito. Acho que este ano a grande prioridade dos Cowboys vai ter que ser a nível da defesa, a defensive line e os defensive backs. Mas agora, vamos ao que interessa. Este fim de semana, na quinta-feira, os Cardinals tiveram mais uma má notícia. Mais um quarterback se lesionou. E os Cardinals conseguiram ganhar esse jogo devido à pouca ou nenhuma chance para os Rams pontuarem. Os Rams também estão muito mal sem Sam Bradford. E lá está. E porquê eu estar a falar muito nos Cardinals? Porque foram sempre a equipa que eu achei que iam ao Super Bowl durante a primeira metade da época. Mas sinceramente acho que a corrida irá ser entre os Packers e os Seahawks. A equipa que ficar com a primeira seed e jogar em casa, ter a home field advantage, vai ser a que irá ao Super Bowl, na minha opinião. Do outro lado, eu acho que os Patriots vão continuar a marcar a sua posição e estão prestes a comprar um bilhete para o Super Bowl. Os Broncos não me estão a convencer muito. Obrigado, Felipe. E digam-me,
jogo para a próxima semana que não se pode perder. E não se esqueçam que nós vamos ter jogo quinta-feira, 2 jogos no sábado e depois temos jogo também, temos os restantes jogos depois no domingo e depois ainda outro segunda-feira. Portanto, Hugo, enquanto fores falando, eu vou aqui mostrando também o horário dos jogos. Força! Pronto, o jogo que eu vou destacar é os Cardinals a receberem os Seahawks. É sem dúvida o jogo mais importante do fim de semana. Quem vencer o jogo fica com a primeira posição na NFC, não haja dúvidas. Os Cardinals, se vencerem o jogo, acho que automaticamente já ficam na primeira posição. Os Seahawks ainda não, ainda podem perder depois na última jornada, mas também acho que jogam em casa contra os Rams, também não acredito muito. Esse vai ser um jogo muito, muito importante para a definição da primeira posição na NFC, e os Cardinals contra os Seahawks é o jogo mais importante ali. Filipe, e para ti, qual é que tu destacas? Para mim o destaque esta semana e o meu lembrete é que começamos as bowls do college. Não sei se consegues pôr, André, eu postei o link. Temos as bowls este fim de semana. Já estou a abrir, vai falando. Principalmente um jogo muito interessante vai ser o de logo no primeiro dia o Utah Colorado State. Vai ser um jogo muito interessante para seguir na ABC. Não sei se toda a gente consegue seguir o jogo. E o jogo na terça-feira entre Marshall e Northern Illinois vai ser um jogo também muito bom que eu quero seguir. Espero que vocês também o façam. Quanto à NFL, jogo que um dos jogos mais importantes é os Cowboys Colts. Isto porque o lugar dos Cowboys ainda não está seguro. Se os Cowboys perderem contra os Colts e se os Eagles ganharem se os Eagles ganharem aos Redskins, desculpem lá, os Eagles entram automaticamente nos playoffs, porque o seu registro na divisão é melhor que o dos Cowboys. Outro jogo que poderá ser muito interessante, obviamente, para mim vai ser os Broncos Bengals no Monday Night Football, onde os Bengals vão receber os Broncos e vamos ver como é que os Broncos, a jogarem fora de casa, conseguem reagir. Em Cincinnati é um ambiente hostil, na jungle, como lhe chamam. Vai ser um jogo muito engraçado e vai fazer frio e vamos ver como é que o Manning responde à situação. Filipe, já agora peço-te que digas também em termos de fantasy quais é que são as tuas recomendações, que é o normal, sempre que temos. Tu és o nosso comissário do Fantasy Championship do futebol americano e não podemos desperdiçar aqui a tua participação. Pois é, pessoal, estamos a entrar na fase final do nosso Fantasy Championship 2014. As minhas recomendações esta semana vão para a revelação, uma das revelações do ano, Odell Beckham, que acho que toda a gente deve apostar neste jogador, que pontuou 30 e tal pontos este fim de semana, uma brutalidade para um rookie, e que tem como quarterback o Eli Manning, e isso ainda é de louvar ainda mais. Mas também acho que o outro jogador que se deve apostar poderá ser tal como eu já o referi a semana passada, o running back dos Broncos. É uma opção engraçada porque é o único running back que os Broncos têm de produtivo, e são essas as minhas recomendações. Eu aproveito e vou partilhar aqui o meu ecrã mais uma vez para mostrar já agora o que está a acontecer no Fantasy. Não se podem esquecer que nós, para além de ter o Fantasy, que o Championship que o Filipe agora falou, nós temos também o Weekly Pick'em, e temos aqui assim o Waiver Speak está à frente, o Waiver está à frente do Weekly Pick'em com 2.500 pontos, e depois no Perfect Challenge temos o Square Flyer
que está também à frente com 1717.52. É uma prestação fantástica, mesmo em termos de posicionamento geral. Acaba por ser bastante bom. E estamos muito animados com os resultados que estamos a ter de Fantasy, e agora que estamos já nos playoffs vamos dar mais atenção também na página e no blog. E agora resta-me despedir de vocês, resta-me também despedir dos nossos comentadores. Obrigado Hugo e obrigado Filipe por terem estado aqui mais uma vez no nosso The Huddle. Não se esqueçam, sigam o futebolamericano.eu, vão ao site, vão ao blog, no Twitter, subscrevam os nossos vídeos aqui no YouTube. Estamos também no Pinterest e temos artigos muito interessantes para vocês pela semana toda. Vão-nos acompanhando no Facebook. Obrigado a todos. Até para a semana, pessoal.